Olá, PCI Concursos, prazer estar aqui com vocês na nossa trajetória de direito do trabalho, falando do direito do trabalho. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre empregados especiais, né? Usamos essa terminologia para aí dizer alguns empregados em condições especiais, né? Porque condições especiais no seguinte sentido: há leis, há uma legislação trabalhista com peculiaridades envolvendo certas espécies, certos tipos de empregados. E aqui nós estamos falando da relação de emprego típica, né? Então, tivemos a oportunidade aí nas últimas aulas, né, de falar sobre um empregado rural, sobre um empregado doméstico e trazer as peculiaridades, as características dessas espécies de empregado. Lembrando, né, aqui para vocês que estão aí estudando, se debruçando vários concursos, que é um prato cheio para os examinadores, uma vez que os concursos, as provas objetivas principalmente, procuram confundir cada vez mais e trazem exatamente esses detalhes, essas características especiais que destoam, que se diferenciam daquele regime comum posto na CLT. Obviamente, no caso de todos esses diplomas, né, do empregado rural, do empregado doméstico, a CLT se aplica em caráter subsidiário. Nós temos um critério de especialidade, que é o critério que coloca a lei específica como a fonte normativa principal, e temos a CLT para cuidar de eventuais omissões, para suprir as lacunas naquilo que nós chamamos de integração. A hermenêutica requer interpretação e requer a integração do ordenamento jurídico de modo que nenhum conflito fique sem solução. O Estado juiz é obrigado a se pronunciar e não pode dizer que a ausência de lei específica, enfim, que a ausência de norma o impeça. Sempre haverá a possibilidade de heterointegração das normas do sistema jurídico. Certo, pessoal? Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o empregado público. O que é um empregado público? Então, precisamos prestar muito atenção nessa terminologia. O empregado público, como o próprio nome diz, é aquele empregado da administração pública, direta e indireta. Ele é empregado porque ele se submete ao regime seletista, ok? No caso da administração pública, a administração pública direta, eu já cheguei a comentar aqui, nós temos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações públicas. São pessoas jurídicas de direito público, são os entes federados, suas autarquias e suas fundações, são aqueles sujeitos que cuidam da coisa pública, que administram, que gerem a coisa pública. Então, neste caso, é possível que haja, né, nessas três esferas governamentais, é possível que existam empregados públicos seletistas. Vejam, nós tivemos lá atrás a emenda constitucional número 20 de 1998, ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que buscando desburocratizar, fez uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa, a emenda constitucional número 20, ela foi intitulada como a emenda da reforma administrativa. Entre as diversas normas trazidas pela emenda constitucional, tivemos essa que buscou facilitar as contratações, o regime funcional de direito público. Então foi criada a possibilidade de contratação de empregados públicos, ao lado dos servidores estatutários, porque até então
nós tínhamos o regime jurídico único. Regime jurídico único entendido como o regime de contratação de funcionários posto pela lei, posto por um estatuto. Daí a relação jurídica estatutária, uma relação jurídica funcional tipicamente administrativa. Todo o estatuto de servidores públicos é um estatuto viabilizado, veiculado por uma lei que se submete ao processo legislativo formal previsto na Constituição da República. Certo? Mas, com a emenda constitucional número 20, surgiu a possibilidade de contratação de empregados públicos no âmbito da administração pública direta. Ok? E assim foi feito. Há alguns bons anos, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade acerca do caráter formal da tramitação da emenda constitucional número 20. Se discutia vícios no processo legislativo que teriam invalidado essa emenda constitucional. Daí, o Supremo Tribunal Federal decidiu que realmente houve um vício do processo legislativo e que, por isso, a emenda constitucional estaria contaminada. No julgamento da Suprema Corte brasileira, houve uma modulação dos efeitos dessa decisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar as contratações ocorridas sob a égide da emenda constitucional número 20 de 1998, e aqui eu me refiro às contratações seletistas dos empregados públicos, disse que a sua declaração de inconstitucionalidade só passaria a ter efeitos a partir da data do julgamento, do pronunciamento judicial pelo Supremo, preservando as situações pretéritas. Na prática, ou trocando em miúdos, com a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional número 20 de 1998, voltou o regime jurídico único, que é aquele que prescreve, que estabelece contratações tão somente pelo regime jurídico administrativo, de ordem estatutária. Mas ficam preservadas as contratações dos empregados públicos pela administração pública direta ocorridas antes do julgamento. Tudo bem, pessoal? É importante isso. Isso é importante que saibam, que tenham essa noção, mas o empregado público, podemos então ter empregados públicos na administração pública direta. Muito comum que municípios de pequeno porte contratem seus empregados pela CLT. É muito comum. Aqueles de maior porte costumam optar pelo regime jurídico estatutário, administrativo. As autarquias e as fundações públicas também podem contratar, podiam contratar pelo regime seletista. E temos, além da administração pública direta, a administração pública indireta. A administração pública indireta consiste nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Tanto nas empresas públicas como nas sociedades de economia mista, o poder público é o acionista majoritário. Contudo, na administração pública indireta, as empresas públicas e as pessoas e as sociedades de economia mista se equiparam às pessoas jurídicas de direito privado, ou melhor dizendo, se submetem ao regime jurídico das empresas privadas, dos empregadores privados. Artigos 173 e seguintes da Constituição da República. O regime tributário, o regime trabalhista franqueado
ao qual se submetem as empresas privadas, submetem também os órgãos da administração pública indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então aqui não há um regime especial. Regra geral, não há as prerrogativas de direito, as prerrogativas tanto de ordem processual como de ordem material, né, ou melhor dizendo, as prerrogativas processuais e os direitos materiais, afetos à fazenda pública. Porque a fazenda pública tem prerrogativas, alguns dizem privilégios, simplesmente por serem entes públicos. Aqui, no caso da sociedade de economia mista e das empresas públicas, há uma equiparação ao regime privado, com exceções. Nós vamos, na aula de hoje, tecer algumas considerações sobre. Tudo bem? Vejam, primeiro ponto que está aqui no nosso slide, que nós vamos discutir acerca do empregado público. O empregado público, ele deve se submeter a concurso público. Tanto os servidores estatutários como os empregados públicos seletistas devem necessariamente se submeter ao concurso público. É a regra, para alguns, o princípio do concurso público estabelecido no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. A contratação sem concurso público é tida como nula de pleno direito. E aí a pergunta para você, concursando, concursanda, né, para nós aqui do PCI, é a seguinte pergunta. E naquele caso em que o empregado público não se submete a concurso público e presta serviços para a administração pública, como fica essa questão? Se a contratação é nula, não são gerados direitos e deveres trabalhistas? Veja, aqui incide a teoria das nulidades no campo trabalhista, que é diferenciada da teoria das nulidades no campo do direito civil. Há especificidades no campo do direito trabalhista. E quais são essas especificidades? O serviço foi prestado. Não importa se houve conluio entre o empregado, se ele tinha ciência da sua situação irregular ou não, né? E a administração pública. Ele prestou o serviço público, ele prestou serviços que aproveitaram a administração pública. Então, como fica? Se nulo, ele terá que devolver os salários recebidos? E as demais verbas trabalhistas? Ok? A jurisprudência trabalhista resolveu esse dilema há muito tempo. Da seguinte forma: para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública, devem ser pagos os salários os salários devidos em razão da prestação de serviços e o fundo de garantia por tempo de serviço. Tão somente as verbas salariais, somente o salário mais o FGTS. É o que diz a súmula número 363 do Tribunal Superior do Trabalho. E as demais, professor? As demais verbas incidentes, as demais verbas. Neste caso, verbas rescisórias típicas da dispensa sem justa causa, por exemplo, não há obrigatoriedade no pagamento. Foi dessa forma que a jurisprudência buscou conciliar a necessidade do concurso público com o pagamento pela prestação de serviços. Óbvio que existem correntes minoritárias, que existem até hoje poucos juízes, muito poucos, pessoal, juízes do trabalho, juízas do trabalho, que entendem que a contrapartida tem que ser plena,
todas as verbas trabalhistas, verbas de cunho salarial e rescisórias pagas aos demais trabalhadores, devem ser também objeto de pagamento para os empregados públicos, mesmo que sem concurso público. Mas não é isso que prevalece, ok? Vamos para o quadro? Então veja, empregado público, súmula 363 do TST. A contratação de servidor público após a Constituição, importante isso, né? Sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Por sinal, a própria lei do FGTS traz a hipótese do empregado público contratado sem concurso público e da necessidade da administração pública depositar, recolher o fundo de garantia por tempo de serviço. Ok? Aqui eu trago apenas uma informação de rodapé bastante interessante. Bastante interessante. No informativo 759 do STF, foi trazido o resultado do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. Esse número aqui, pessoal. Nesse julgamento, repercussão geral, então no caso aí um precedente, né, vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, o STF disse que não é necessário concurso público para a contratação de empregado nas pessoas jurídicas do denominado Sistema S. Pessoal, o Sistema S é o sistema que abriga o Senai, o Senac, o Senar, o Sescop, aquilo que nós chamamos de Sistema S, ok? São mantidos aí, né, pela Confederação Nacional das Indústrias, pela Confederação Nacional do Comércio, aqueles que têm a oportunidade aí de, na sua cidade, conhecerem o Sistema S, sabem que esse sistema oferece cursos, muitas vezes clubes, shows, né? Então aqui eles agem, o Sistema S age em colaboração com o poder público, buscando aí fomentar atividades de aprendizagem, de qualificação profissional, de propagação da cultura, da arte, né? Vejam, essa questão, não vou me ficar muito tempo nela, mas ela adveio da provocação do Ministério Público do Trabalho, do MPT. O MPT começou a ajuizar ações civis públicas exigindo concurso público para a contratação dos empregados. Por quê, pessoal? Por entender que essas pessoas jurídicas do Sistema S recebem tributos. Isso mesmo. Um percentual que incide sobre a folha de salários das empresas, um percentual variável, ele é transferido, o governo cobra e repassa para o Sistema S. Então, o Sistema S recebe recursos públicos. Nada mais justo para o Ministério Público do Trabalho que essas entidades se submetessem aos deveres típicos das pessoas jurídicas de direito público. Mas não foi dessa forma que entendeu o Supremo Tribunal Federal. O próprio Tribunal Superior do Trabalho também decidiu, antes do STF, decidiu pela desnecessidade do concurso público, certo? Eu peço aqui que nós continuemos no quadro, porque agora vai vir uma série de questões que são jurisprudenciais, súmulas do TST e orientações jurisprudenciais do TST. Uma delas, interessante, é a número 65. Ela vai falar do professor adjunto e o professor titular, ok? Muitos quadros de carreira nas universidades públicas
possuem o cargo de professor adjunto e de professor titular. Não é possível uma promoção de professor adjunto para professor titular. É necessidade a submissão a um novo concurso público. Então é isso que diz a OJ número 65. Só fica aí, né, para vocês. Dificilmente os concursos cobram, mas é um rodapé importante. Por vezes pode cair e pode ser a diferença entre a aprovação e a reprovação, não é, pessoal? A súmula número 430 vai trazer uma outra situação bastante interessante. No caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que são privatizadas, ok? O que ocorre com aquele empregado público da administração pública indireta que não se submeteu a concurso público e adveio à privatização, ou seja, a empresa pública, a sociedade de economia mista, foi alienada, foi vendida para um particular, e aí como fica a situação do empregado que não havia se submetido a concurso público? Não fica, pessoal. Esse empregado continua lá tranquilamente, certo? E convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho. Ou seja, aquela nulidade é convalidada. Então, a situação, né, a compradora absorve todo o quadro de pessoal existente e não há qualquer efeito jurídico prejudicial a determinado empregado que não se submeteu a concurso público. Ok? Aqui mais uma OJ, Orientação Jurisprudencial número 366, que vai falar da questão do desvirtuamento do contrato de estágio, pessoal. Ou seja, um falso contrato de estágio. Fraude, artigo 9º da CLT. O que ocorre nesse caso? Pode-se reconhecer o vínculo empregatício, porque no âmbito privado, quando há o desvirtuamento do contrato de estágio, o juiz reconhece o vínculo e determina a anotação na CTPS e condena ao pagamento de todas as verbas salariais, rescisórias, devidas como se empregado fosse. No caso da administração pública, não é possível. Por quê? Porque há necessidade do concurso público. Todavia, aplica-se da mesma forma que, no caso do empregado sem concurso público, a súmula número 363 do TST, ou seja, o juízo trabalhista poderá condenar ao pagamento das horas trabalhadas e do FGTS. Tudo bem? Vamos lá, continuamos aqui. Uma outra questão, né, que há muitos e muitos anos atrás gerava alguma controvérsia, que é a questão do policial militar que faz bico. Aquele policial militar que trabalha como segurança, como vigilante de empresas privadas. Então, a questão que se colocava era, por ele ser policial militar, regime militar, a relação entre esse policial militar e a empresa privada pode ser reconhecida pelo direito do trabalho? Pode haver condenação, reconhecimento da relação de emprego? Sim, sem qualquer problema. Veja, obviamente que essa conduta do policial militar poderá culminar em uma penalidade disciplinar após sindicância, após processo administrativo de natureza disciplinar em que respeitado o devido processo legal. Mas fiquem aí, súmula número 386 do TST. Certo? Aqui, uma outra súmula importante. No caso do empregado público, ele retorna à jornada inicialmente contratada. Isso implica alteração unilateral lesiva do contrato de trabalho, conforme estabelecido pelo artigo 468 da CLT? É a pergunta
que se traz. Neste caso, veja, não há problema nenhum. Isso não viola o artigo 468 da CLT. Por quê? Porque o empregado público, ele é um servidor público, assim como o estatutário. A relação é uma relação seletista, mas veja, inserida no âmbito de uma relação jurídica administrativa. Uma relação jurídica que tem regras rígidas. Uma relação jurídica em que prevalece o interesse público, em que há a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Tudo bem, pessoal? Súmula número 308 do TST. Vamos lá. Respirando e continuando. Remuneração do empregado público, a questão do salário proporcional. Como fica a questão no caso do empregado público, salário mínimo? É uma outra questão. Veja, no caso do empregado público da administração pública indireta, sociedade de economia mista e empresa pública, são empregados, essas empresas se equiparam às empresas privadas, se submetem, como regra geral, ao regime jurídico de direito privado. Neste caso, é possível pagar salário mínimo proporcional ao tempo do trabalhado, o famoso salário mínimo hora. Contudo, prestem atenção, na administração pública direta, autárquica e fundacional, não é possível pagar menos que o salário mínimo, mesmo que haja prestação de serviços, mesmo que a jornada diária seja parcial, seja inferior a 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Então, o servidor público estatutário, aquele que se vincula à administração pública direta, ele não pode receber menos que o salário mínimo. Ele não recebe menos que o salário mínimo, independentemente da sua carga horária. Diferentemente, no caso dos empregados públicos da administração pública indireta, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. E aí eu trouxe aqui para vocês a súmula vinculante do STF, a número 16. Quando o STF firmou o posicionamento da impossibilidade do servidor público estatutário receber menos que o salário mínimo, ele está falando do total da remuneração percebida pelo servidor público. Ou seja, se o servidor público recebe salário mais gratificações, o salário mínimo é considerado conforme a soma do salário base mais gratificações, ok? Por vezes, no Ministério Público do Trabalho, nós recebemos denúncias de empregados públicos dizendo que recebem menos que o salário mínimo, que o salário base é menor que o salário mínimo. Mas quando se verifica a remuneração global, que a remuneração ela abrange o salário mais e outras verbas, se verifica que ele é igual ou superior ao salário mínimo. Portanto, não há qualquer ilegalidade. Então, a gente, nessa maratona aqui, vimos algumas questões colocadas aí que envolvem um empregado público. Professor, mas tem que decorar tudo isso? Depende do concurso que você está focando. Se é um concurso de menor complexidade, provavelmente essas questões mais detalhadas, muito específicas, não serão objeto de cobrança. Mas é sempre importante estar de olhos abertos, porque nós sabemos que a ideia é dificultar a vida dos candidatos. E hoje nós sabemos que há necessidade de decorar lei e jurisprudência. Súmulas, OJs, precedentes, súmulas vinculantes do STF,
ok? Então, cada vez mais há essa necessidade, tanto para os concurseiros como aqueles que estão advogando, né? Hoje, basicamente, temos que saber conhecer a jurisprudência. Então, eu trouxe muitas das questões envolvendo aí empregado público e tem mais algumas, eu quero aqui com vocês falar ainda aqui rapidamente para que nós terminemos esse tópico. Eu peço aí um pouquinho de paciência. Vamos falar, por exemplo, da equiparação salarial. Venham comigo, né? Só para dar uma quebrada aqui, para a gente dar uma respirada, recobrar os sentidos, né? Nós temos aqui a OJ número 297 da seção de dissídios individuais número 1 do TST, ok? Mais uma vez, pessoal, essa dicotomia entre servidor público da administração direta, autárquica e fundacional e o empregado público. Cabe o empregado público seletista. Muitas vezes você tem na administração pública direta os dois sujeitos, o empregado público CLT e o servidor público estatutário. É possível equiparação salarial, né? Equiparação salarial com relação a esse servidor público da administração pública direta? Ele poderia pleitear equiparação salarial com o empregado público ou com outro servidor público estatutário? Obviamente, a Justiça do Trabalho só vai se debruçar sobre a questão CLT. E aqui nós estamos falando, né, pessoal, antes que a gente se esqueça, do artigo 461 da CLT, famoso artigo 461 da CLT. Que é a equiparação salarial, e também não podemos perder de vista uma súmula importantíssima, que é a súmula número 6 do TST. Ok? Leitura obrigatória, a gente vai chegar lá, quando for falar de equiparação salarial, quando tratarmos de remuneração. Mas vejam, não é possível essa equiparação salarial. Por quê? Mais uma vez, esse servidor público está vinculado a um regime jurídico público, estatutário, administrativo puro, nós usamos essa palavra, e isso impede equiparação, impede comparação para qualquer tentativa de auferir ganhos de natureza salarial, de aumentar o salário. Os aumentos salariais no serviço público só podem ser veiculados por lei. Por lei. E no caso aqui, isso se torna ainda mais rígido quando falamos no servidor público estatutário. Então, não há como esse servidor público pedir equiparação salarial, certo? E lá na sociedade de economia mista? Na empresa pública? Aí muda. Por que muda? Porque, como eu disse, no caso aqui, são a empresa pública e a sociedade de economia mista se equiparam às empresas privadas, ao empregador privado. Então aqui é possível a equiparação salarial. E eu falei da súmula 6, trouxe aqui para vocês o item 5 dessa súmula, que fala da cessão de empregados, que não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho a cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. O que é isso, pessoal? Vamos traduzir isso daqui. Veja, é muito comum que na administração pública haja a cessão. Um determinado órgão público cede servidor para outro órgão público. Então, nos municípios, é comum, no Ministério Público do Trabalho, vou trazer aqui uma experiência pessoal minha. Há 10 anos, quando eu ingressei no Ministério Público do Trabalho, aqui na minha cidade, o nosso quadro, não tínhamos quadro de servidores. Eram todos cedidos pela prefeitura. Não tinha como funcionar a Procuradoria do Trabalho sem a ajuda dos servidores públicos municipais. Uma situação até um tanto embaraçosa, né? Porque por vezes investiga-se o poder público, o órgão cedente, mas cedia esses funcionários, ok?
Hoje não, hoje o quadro é de concursados. Ainda bem, né, pessoal? Então, ainda bem porque temos um quadro próprio, não dependemos mais de favores. E agora, veja, neste caso, pode pedir equiparação salarial, embora exercido a função em órgão governamental estranho a cedente. Então, suponhamos, né, que determinado servidor que foi cedido para um outro órgão peça equiparação salarial com um paradigma, e aí o paradigma é aquele empregado que você busca exatamente o mesmo ganho. Ele ganha mais, ele tem uma remuneração superior, então é o paradigma. Não importa onde esteja esse paradigma, não importa. Né? Esse servidor cedido poderá pedir equiparação salarial, né? Desde que, mas veja, para que isso ocorra, o órgão cedente tem que responder pelos salários, tanto do paradigma quanto daquele que pede a equiparação. Tudo bem, pessoal? Acho que é isso daí. Né? Estabilidade do empregado público. Veja, né? Aqui nós temos a estabilidade para o servidor público é prevista no artigo 41 da Constituição. Após 3 anos, né? 3 anos de atividade, 3 anos trabalhando, né? Exercendo o cargo público, o servidor público estatutário adquire estabilidade, ok? E eu falei aqui estatutário, o estatutário adquire estabilidade, o empregado público também adquire estabilidade. Ambos. É o que diz o item 1 da súmula número 390. Contudo, ó, aqui de novo a dicotomia. O empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista, que é um empregado público seletista concursado, esse não tem estabilidade. A estabilidade só se dá no âmbito da administração pública direta. Tudo bem, pessoal? E a dispensa do empregado público? Vejam, a dispensa do empregado público tem que motivar o ato de dispensa do empregado público, e aqui o empregado público tem que ser motivado a dispensa. Se ele for um servidor público da administração pública direta, sem dúvida, essa dispensa tem que ser motivada, tem que ser precedida de um processo administrativo. E no caso dos empregados das empresas públicas e da sociedade de economia mista, da administração pública indireta, nesse caso, entende a jurisprudência do TST que não há necessidade de motivação do ato. A exceção, prestem atenção, fica por conta dos Correios. Neste caso, dos Correios, tendo em vista que os Correios têm as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, neste caso, há um dever correlato, há um dever típico da Fazenda Pública, que é o dever de motivação. Então, os Correios, embora sejam uma empresa pública, pela sua natureza peculiar, precisam motivar a demissão de seus funcionários. É a exceção. E nesse sentido, tem que ser motivado o ato. Ok? Então, pessoal, esse tema de dispensa, eu quero que vocês fiquem muito atentos a esse tema, porque isso é altamente controvertido. Nada obstante a orientação jurisprudencial número 247 da seção de dissídios individuais 1 do TST, a bola é dividida. Tanto é dividida que esse é um dos temas do TST, um dos temas para formação de precedentes. Está na fila do TST. Recurso de revista repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas. Você entra no site do TST, você consegue saber quais são os temas que serão objeto de julgamento para formação de precedentes. Esse tema da dispensa motivada ou imotivada
do empregado público da administração indireta está pautado pelo TST, ok? Existe uma corrente muito forte no sentido de exigir também para esse empregado da administração pública indireta a motivação do ato de dispensa, independentemente da empresa pública ou da sociedade de economia mista em que ele trabalhar. No momento, nós temos essa necessidade tão somente para os Correios. Por que, pessoal, para os Correios? Porque os Correios têm uma natureza peculiar. Embora seja uma empresa pública, embora seja da administração pública indireta, ela presta um serviço público essencial, um serviço público, até a questão do monopólio, né, que foi discutida no Supremo Tribunal Federal, ela presta um serviço eminentemente público, de interesse público. E daí que há várias empresas, não é só os Correios não, há várias outras que têm essa prerrogativa, prestam serviço público de natureza essencial. Neste caso, a jurisprudência confere prerrogativas e direitos típicos da fazenda pública. Nada mais justo que haja uma contrapartida no seguinte sentido: também se submeter aos rigores da lei típicos de uma pessoa jurídica de direito público. Então aqui há um abrandamento daquele regime do artigo 173 da Constituição da República. Certo? Então quero que vocês fiquem atentos com isso. Se cair lá no objetivo, professor, cai lá na prova, o que eu coloco? Vai de OJ, vai de orientação jurisprudencial. Em regra, não há necessidade de motivação da dispensa dos empregados da administração pública indireta, exceção a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Aula um pouquinho mais esticada. O próximo slide vai falar que a multa do artigo 477 da CLT também se aplica aos empregados públicos. O atraso no pagamento das verbas rescisórias gera uma multa e essa multa também é devida para o empregado público. Tá certo, pessoal? Ok? Agradeço. Próxima aula a gente já começa a falar sobre um empregador, né? Falamos da relação de emprego, falamos do empregado, terminamos, vamos falar de empregador, ok? Até lá, vejo vocês, valeu, PCI Concursos.